Fala pessoal, professora Dayana, e hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos, tá? Para a gente entender as causas que levaram a essa crise terrível nos Estados Unidos, a gente precisa compreender a situação dos Estados Unidos da década de 20, pessoal. Era o American Way of Life, que era um novo modo de vida americano. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, pessoal, os Estados Unidos eles se tornam a principal potência econômica mundial e também a maior credora de todos os países. E isso vai gerar um grande desenvolvimento das indústrias americanas, principalmente as indústrias de eletrodomésticos, tá? E também um grande consumismo, era aquela ideia de felicidade, felicidade de uma dona de casa ter um eletrodoméstico como um liquidificador, algo que facilitaria a vida da mulher naquela época, tá? Então os americanos eles vão passar a consumir muito, de forma até desproporcional. E os Estados Unidos, gente, ele também vai começar a exportar os seus produtos para a Europa, uma Europa que ainda estava se recuperando do pós-guerra, principalmente para a Inglaterra, para a França, tá? Mas com o passar do tempo, esses países eles também vão começar a se recuperar da Primeira Guerra Mundial e vão começar a produzir os seus próprios produtos e com isso vão diminuir as importações dos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, gente, na Bolsa de Nova York, a Bolsa de Wall Street, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, era muito comum as chamadas especulações financeiras, que eram as grandes empresas que vendiam as suas ações através de uma especulação. Então, muitos americanos vão começar a comprar a ação, aquele pedaço de papel daquela empresa, acreditando que aquela empresa ela iria crescer economicamente, iria melhorar. Mas houve um dia, o dia 24 de outubro de 1929, que houve um efeito estranho na Bolsa de Nova York. Foi o dia em que praticamente todos, os acionistas, eles decidem vender as suas ações de uma só maneira e eles percebem que aquelas empresas não tinham dinheiro para pagar a todo mundo. Então vocês imaginam, gente, um milionário descobrindo que está falido, uma ação que valia muito, no outro dia que não valia nada, tá? Então era muito comum você ver pessoas se suicidando, se jogando de cima de prédios. Lembra daquele filme Titanic? Aquele personagem principal, que é o noivo da Rose, ele não morre no naufrágio do navio, mas ele se suicida porque ele perde toda a sua fortuna na crise de 1929 nos Estados Unidos, tá? Então, quais foram os efeitos econômicos da população? Grande desemprego, fome, miséria. Foi um caos, um caos. Nova York, que estava acostumada a ver aqueles jovens promissores nas ruas em busca de oportunidades, do nada, ver pessoas passando fome nas ruas, em filas de emprego, o desemprego foi em massa. Tá bom? Então, em 1933, é eleito o presidente Roosevelt e ele cria um plano econômico para tentar recuperar a economia americana, que foi o plano chamado de New Deal, onde o Estado ele passaria a intervir na economia. Tá? Então ele vai fazer empréstimos a pequenos e médios empresários, ele também vai gerar leis que vai beneficiar a população, ele vai tentar proteger, ele vai tentar criar um giro econômico para se criar empregos. E, gente, em 6 anos depois, a economia americana ela estava recuperada, tá?
Pensa só, nesse período de quarentena devido ao Covid-19, muitos representantes mundiais eles estão criando medidas para estimular a economia, porque as pessoas estão em casa, as pessoas não estão trabalhando. Então tem gente que inclusive está passando fome, tá? Então foi basicamente isso que o presidente Roosevelt fez. Ele criou estratégias para que se gerasse emprego, para alimentar a economia norte-americana.